chamo aqui para o palco doutora Viviane Rezende de Oliveira, ela que é diretora de Relações Parlamentares da SBCO. Doutora, vou colocar aqui a sua apresentação. Inicialmente, eu queria dar um bom dia a todos, parabenizar pela iniciativa e parabenizar vocês, jornalistas, que têm uma missão muito importante, que é levar informação de forma segura para a população. Isso é muito importante para a gente. De fato, eu tenho uma tarefa muito grande, que é tentar falar sobre o que aconteceu ao longo de 4.000 anos em 10 minutos. Então, mas vamos lá. Eu vou pedir a ajuda do Moura, que ele vai estar passando para meus slides, que eu não estou conseguindo passar daqui da minha plataforma. Então, vamos lá, a introdução. Pode clicar, por favor. Próximo. Então, o objetivo é a gente falar a análise de uma avaliação histórica do tumor, colocar alguns pontos, alguns marcos importantes que aconteceram ao longo desse tempo, e como a compreensão dessa evolução impactou e transformou todo o mundo em termos do tratamento oncológico. Próximo. Então, e essa compreensão é importante porque isso nos faz reconhecer os avanços históricos e os avanços até onde nós chegamos e como as práticas dos nossos ancestrais moldaram o que nós conhecemos hoje como oncologia. Próximo. Então, eu pensei em dividir por tempo, por registro, por marcos temporais. Os primeiros registros, ele vem próximo do Egito Antigo. E o primeiro registro que a gente tem, que é o primeiro tratado, como podemos falar sobre medicina, vem do papiro de Edwin Smith, datado de 1600 a.C., e lá ele já descrevia algumas técnicas bem rudimentares de ressecção de alguns tumores, e começou, a partir daí, a compreensão do que era a natureza dos tumores. Próximo. Depois disso, nós vimos o pai da medicina, que é Hipócrates. Hipócrates, em 460 a 470 a.C., introduziu o termo carcinoma, e que, a partir daí, ele pensou no tumor e nas suas ramificações dos vasos, e que vem aquilo que nós chamamos e colocamos como imagem do câncer, que vem do caranguejo, a partir de Hipócrates e na sua abordagem revolucionária, que começou a observar esses tipos de alterações. Próximo. Então, só depois, em Roma Antiga, é que começa, através de Cláudio Galeno, em 1209 até 216 depois de Cristo, uma visão mais abrangente da medicina, mas aí ele começa a colocar, além das observações clínicas do tratamento, já também uma pincelada sobre o que seria a anatomia. Próximo. Próximo. E aí a gente já muda para os avanços durante o Renascimento e o século XIX. Andreas Vesalius, ele foi extremamente importante porque ele começou a descrever, através de um livro que é esse Humani Corporis Fabrica, ele redefiniu todo o entendimento do que é a anatomia humana e corrigiu muitos erros anatômicos do Galeno. Mas veja só, isso causou um impacto muito grande porque, a partir daí, tudo que a gente começa a pensar em termos de cirurgia e das básicas anatômicas que a gente utiliza para os procedimentos cirúrgicos começou a partir de Andreas Vesalius. E lembre-se, olha só que interessante, ele era contemporâneo de um ilustre desconhecido chamado Leonardo da Vinci, que começou naquela época, que era um pouquinho antes que ele, a fazer todos os desenhos do que era a anatomia humana. Então, começa a prestar atenção que todas essas evoluções vêm encadeadas a partir do tempo, né? Próximo. Mas isso não seria acontecia sozinho. Já um tempo depois, começou outra mudança, que é a introdução da anestesia a partir do éter. O William Thomas Morton, ele era um dentista e começou a utilizar isso para trazer alívio à dor. Isso muda um outro paradigma do tratamento, que é trazer conforto aos pacientes nos procedimentos, tornando-eles, inclusive, muito mais extensos. Mas olha só a evolução. Hoje em dia, a gente já está pensando na inteligência artificial como uma nova fronteira do tratamento e do manejo dos anestésicos e do procedimento anestesiológico. Próximo. Além disso,
outras situações estavam acontecendo, né? Aí a gente começa a pensar. Próximo. Os marcos que a radioterapia trouxe, primeiro, com a descoberta do raio-x, pode passar o próximo, pode passar. Do raio-x. Depois veio a radioatividade com os expoentes Marie e Pierre Curie, principalmente a descoberta do rádio, e também do polônio, que abriu um novo cenário completamente diferente para tudo que a gente pode imaginar em termos da utilização da radioatividade, inclusive para a prática oncológica. Próximo. O raio-x ele foi tão importante o seu início, que ele começou a ser utilizado em tratamentos dermatológicos, mas tratamentos oncológicos também. Essa foto que você vê aí inferior, ele mostra o primeiro tratamento de câncer de mama com raio-x. Próximo. Mas o uso da radioterapia, dos raios, da radioatividade para o tratamento, também ele aconteceu, levou ao avanço que a partir de 1950 e 1960, com o primeiro equipamento, que é o de cobaltoterapia, que é a primeira foto superior, evoluindo depois para os aceleradores lineares, esse aí a foto do acelerador 3D, até chegarmos o que nós temos hoje, que é o expoente, são os equipamentos que conseguem fazer uma entrega personalizada, com proteção dos tecidos sadios, em tempo menor, melhorando a qualidade e a precisão dos tratamentos oncológicos. Próximo. Além disso, a gente está falando de radioterapia, mas outras coisas estavam acontecendo ao longo desse tempo. O que acontece? O Joseph Lister, a partir de 1867, começou a introduzir as técnicas antissépticas, e que isso também foi revolucionário a partir do momento que ele entendeu que ácido carbólico ele podia ser utilizado como agente antisséptico efetivo. Ele começou a passar nos instrumentais cirúrgicos, nas mãos e no local onde ele ia ser operado, reduzindo as infecções e reduzindo também as gangrenas. E isso foi um marco histórico extremamente importante. Próximo. Que terminam levando o que nós conhecemos hoje sobre as técnicas que são extremamente importantes de cuidado do paciente. Não podia deixar de falar também dos avanços da anatomia patológica. Virchow, que foi entre 1821 até 1902, ele é considerado o pai da patologia moderna e mostrou todo o conceito originário das células doentes e o entendimento melhor dos tumores. Virchow é tão importante que ele é lembrado na nossa prática diária de várias formas. O linfonodo de Virchow, que é o linfonodo supraclavicular para doenças metastáticas, tríade de Virchow, ducto de Virchow, ele foi uma pessoa extremamente importante, ele abriu um cenário que sem ele, nós não poderíamos imaginar o tratamento do câncer sem a anatomia patológica e quanto ela se desenvolveu ao longo do tempo. Próximo. E aí a gente vai chegar agora no século XX ao século XXI. Próximo. Os pioneiros do câncer. Como não falar de William Halsted? Halsted, ele é o pai da cirurgia oncológica. Ele trouxe conceitos de radicalidade que nós utilizamos até hoje, os conceitos rastaldianos, em que você precisa remover o tumor. Tem os princípios de disseminação tumoral linfonodal. E a partir do câncer de mama que ele trabalhava, ele conseguiu comprovar, com a cirurgia que ele fez, que eram as mastectomias radicais, o quanto ele conseguiu reduzir e melhorar a sobrevida dos pacientes que utilizam a técnica adequada para o. Mas ele foi além disso. Halsted começou a usar a cocaína como um agente anestésico para trazer analgesia para o paciente, mas ele também era muito focado em treinamento. E as residências médicas aconteceram a partir dos médicos de Halsted. As técnicas cirúrgicas e reconstrução mamárias começaram a vir também a partir daí, todo um cenário diferente do que a gente entende como cirurgia, começou a partir do século passado. Próximo. Eu já fiz isso. Eu acho que e chegamos ao que nós temos hoje, que é a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, todo um avanço tecnológico que aconteceu de uma forma explosiva, principalmente a partir da segunda metade do século passado. Próximo.
Não podíamos também deixar de falar sobre a evolução também das imagens em cirurgias. Essa primeira foto menor é o primeiro equipamento de ressonância magnética que aconteceu na década de 70. Então, a comparação desses equipamentos junto com a cirurgia para o planejamento terapêutico, isso é uma realidade. A definição dos detalhes, eles são capazes de mostrar para a gente onde nós, e as estratégias cirúrgicas e o qual a gente deve utilizar para produzir um tratamento mais personalizado para o paciente e que certamente isso vai ser acoplado à cirurgia robótica no futuro, trazendo uma melhor confiança e uma entrega melhor dos procedimentos em termos de cura. Próximo. E não podia falar sobre os avanços da quimioterapia. A quimioterapia, ele teve início na década de 40, na realidade, a partir de guerras de armas químicas, que foi o gás mostarda, e aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, a Universidade de Yale estudou o gás mostarda e modificou ele quando foi criada a mostarda nitrogenada e utilizada para as linfomas. A partir daí tiveram uma série de progressos e com a mostarda nitrogenada foi desenvolvida a ciclofosfamida e aí todo um novo cenário se desenvolveu a partir daí. A expansão e melhoramento com incorporações de novos quimioterápicos, as combinações terapêuticas entre si para poder favorecer os pacientes melhores tratamentos e, com isso, aumentaram a taxa de resposta. Mas a quimioterapia sozinha, até a gente percebeu que não era suficiente para tratar alguns tumores. E a medicina evoluiu com as terapias-alvo, imunoterapia, o que temos de mais moderno que anticorpo-droga combinada, que nada mais é do que você utilizar uma medicação que consegue fazer uma entrega dentro da célula e ela consegue aumentar a potencialidade nos tecidos que são vizinhos, nas células vizinhas. Próximo, estou acabando. Próximo. E aí a gente chega o que nós temos hoje, uma evolução que ela é simétrica. A gente não pode pensar hoje sem imaginar que lá atrás, no Egito, começaram os primeiros tratamentos com remoções simples de tumores, até as dissecções anatômicas e as técnicas minimamente invasivas que são precisas. Do raio-x até aqui foi uma descoberta acidental, até a terapia avançada que nós temos com os aceleradores lineares de ponta e de última geração. Da uma arma química, que era o gás mostarda, a gente entregar hoje tratamentos altamente personalizados e eficazes. E na patologia, que foi desde a descoberta, através do microscópio, do potencial que seria o entendimento do que é a compreensão celular, até o que nós temos hoje, que é a medicina de precisão, é através dos exames em que eles podem ajudar e colaborar toda a prática. Sem isso, tudo que a gente falou aqui, cirurgia, radioterapia, oncologia clínica, patologia clínica, não seria possível na entrega de um tratamento que fosse eficaz. Espero ter cumprido minha tarefa. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo e agradeço a vocês demais por terem me ouvido nos últimos minutos. Obrigada.